Filipenses capítulo 4, por favor, chegamos na última exposição da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Peço que você abra essa palavra, Filipenses capítulo 4, versículo 1 em diante. Veja que Paulo está concluindo todo o argumento dessa carta, onde ele nos convoca a experimentar a alegria em Deus, e ele diz no versículo 1, portanto, e veja como ele chama essa igreja, meus irmãos amados e muito saudosos. Paulo tem um carinho muito grande por esse povo. Vocês são minha alegria, vocês são minha coroa, sim, amados, permanecei, aí ele dá a ordem, permanecei firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. E ele repete, dada a importância desse assunto, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O resultado, ele fala no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, o que recebestes, o que ouvistes e vistes em mim, isso praticai, o resultado é o mesmo, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também honrado, de tudo e em todas as coisas e em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de fartura como de fome, como de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Nós temos no capítulo 4 as últimas recomendações do apóstolo Paulo a essa igreja. Uma carta que chegaria na cidade de Filipos e depois seria uma carta circular, caminharia por outras cidades, em outras igrejas, a fim de ser lida com o propósito de edificar os crentes. E como é importante nós ouvirmos as últimas recomendações do apóstolo Paulo à igreja. A primeira recomendação que ele traz aqui, dentre as últimas recomendações da carta, está no versículo 1, permaneceis firmes no Senhor, independente dos obstáculos, independente do que aconteça, fiquem firmes na obra do Senhor. Essa igreja experimentava inimigos de dentro. No capítulo 4, há problemas de relacionamento acontecendo. Evódia e Sinti, que duas líderes estão brigando. A igreja está dividida. No capítulo 3, Paulo fala dos problemas internos ainda. Há falsos mestres que penetraram no seio da igreja ensinando a mentira. São inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre. A igreja passa por problemas de ansiedade, que são as perseguições externas. O Império Romano, vez ou outra, de uma maneira muito local, perseguia a igreja de Jesus, levando homens e mulheres para a cadeia, não poucas vezes para o Coliseu, e acabando em martírio. Essa igreja experimentava muitas situações difíceis. Ela estava dividida, ensinos falsos em seu seio, pressões externas. E Paulo diz, a despeito de todas as dificuldades, permaneçam firmes em Cristo. Eu quero abandonar a jornada, pastor, porque eu estou sozinho nisso, nesse ministério.
Eu quero abandonar a jornada porque ninguém caminha comigo, ninguém me dá credibilidade, ninguém participa, ninguém me honra, não há elogio, não há reconhecimento. Você espera o reconhecimento de quem? O nosso reconhecimento está em Deus. Nós servimos a Deus, nós servimos as pessoas, mas o nosso serviço ele é baseado, enraizado na voz de Jesus, que nos chama de seus discípulos e diz: indo, deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. O primeiro desejo de Paulo é: permaneçam firmes. Caiu à direita um aqui, caiu dois à esquerda ali, continue firme. Se afastou fulano de tal, abandonou a empreitada ciclano, permaneça firme, porque no último dia você receberá do Senhor Jesus a coroa da vitória. Paulo dá uma outra recomendação no versículo 2, rogo a Evódia e Sinti que pensem concordemente no Senhor. A outra recomendação de Paulo é: resolvam os problemas de relacionamento entre vocês. Como é que vocês podem ser unidos no Senhor, ter a perspectiva de que passarão a eternidade juntos, mas aqui não fazem o menor esforço para resolver os problemas de relacionamento? Relacionamentos adoecidos que não vão sendo tratados afetam diretamente a maneira como nossa espiritualidade é desenvolvida na intimidade com Deus. É por isso que o texto que segue o apelo de Paulo para que os relacionamentos sejam restabelecidos é o texto da ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa é a outra recomendação dele, depois de ordenar, pedir, clamar, que a gente resolva os nossos problemas relacionais, é que a gente lide com a ansiedade da perspectiva correta. No grego aqui, a palavra tem a ver com você estar sendo asfixiado, você não consegue mais respirar, você terá um ataque, você desfalecerá a qualquer momento, e os problemas são diversos. O primeiro é relacional. Quem aqui já carregou alguém com ódio no coração? Quem aqui cultiva a inimizade, a amargura, sabe que não poucas vezes na hora de deitar, você começa a mentalizar o mal que a pessoa fez. Sua mente vai longe, você navega, você cria, você constrói, você dramatiza, amplifica. Não poucas vezes acorda de madrugada: por que fez isso comigo? Que prejuízo, olha o dano que fez à minha família, olha o mal que eu estou recebendo agora, odeio aquela pessoa. Às vezes é irmão de fé, só que não senta mais do lado, de preferência agora está do outro lado do prédio. Como Anápolis é tão próspero isso, eu vou para outra igreja que é mais fácil, assim eu não preciso ver, não preciso tolerar, não preciso conviver. Paulo disse: você acha que afastar geograficamente vai resolver um problema que está no coração? É esse problema de relacionamento que está drenando suas energias, asfixiando você, tirando sua paz, roubando tua alegria. Você está vendo que o teu rosto está revelando esse coração sisudo, amargurado, cheio de fel. Você não brinca mais. Está vendo que você mudou. Você não está vendo que você não é mais a mesma pessoa. Você não está enxergando o que a amargura está fazendo contigo. São os problemas de relacionamento. Por isso que Jesus fala tanto sobre esse ponto. Em Mateus capítulo 5 ele diz: se alguém pecou contra você, vai até lá correndo e resolve isso. Corre. Em Mateus capítulo 18, Jesus diz: é você e a pessoa, resolve com ela. Se ela não quiser resolver contigo, você vai levar ainda 2 testemunhas, para ser testemunha dessa conciliação. Se a pessoa não quiser resolver, meu querido, você vai entregar ela à igreja. O que a igreja desliga na terra é desligada no céu, mas no que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Não carregue nenhum cadáver em seu coração, porque o maior prejudicado será você. Isso drena as suas forças, isso alimenta a ansiedade. Lida com isso. Os problemas externos. Os problemas externos do primeiro século, na região de Filipos, era perseguição por conta da fé. Quais são os problemas externos que hoje tiram a paz, roubam seu sono? É a dificuldade de
viver essa vida, levantou cedo demais, dormiu tarde demais, chegou no final do mês, o orçamento está apertado, a conta não bate, vai entrar o cheque, chegou a fatura do cartão de crédito, vai vencer o condomínio, tem que pagar a escola dos meninos, a prestação do carro, o financiamento da casa. Para, pastor, senão já vou começar um tochilique aqui. Quais são os motivos que roubam nossa alegria? É o relacionamento que não deu certo, é o pai que abandonou, foi aquela violência que sofreu na adolescência, na segunda infância, 7 a 9, 10 anos de idade, e esse negócio nunca foi lavado em teu coração, nunca confessou isso para ninguém, nunca tratou disso com ninguém. A traição, o amigo que pisou o calcanhar, em quem você confiava, e que enfiou a faca em teu estômago, te traindo. Quais são as causas de ansiedade? Veja que os problemas são os mesmos. Lá era perseguição, aprisionamento, ser levado para o Coliseu, comido por leões, colocado numa cruz, acender a fogueira, apagar as luzes da cidade e deixar a fogueira iluminar a cidade. Os nossos são outros problemas externos, problemas dos relacionamentos, problemas para viver essa vida onde nós estamos tão distantes uns dos outros, nos encontramos de vez em quando na igreja, nesse espaço, mas não temos vida de intimidade real com pessoas, não podemos sentar à porta de casa em segurança mais. Quais são os problemas que geram ansiedade em você? É a preocupação com o futuro do seu filho? O que vai ser do meu filho? É a preocupação com a eleição de domingo? Será que vamos perder daqui uns anos a liberdade religiosa no país e o nosso país vai afundar de vez? Quais são as ansiedades? Paulo traz a cura. Ele traz o diagnóstico: não andeis ansiosos de coisa alguma. Vai fazer mal, qualquer tipo de preocupação. E ele prescreve a cura, como um bom apóstolo que era. E a cura, Paulo diz, em tudo, no versículo 6, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, leve tudo na presença de Deus. E ele nos ensina a maneira de levar tudo na presença de Deus, em primeiro lugar pela oração. Quando eu oro, eu reconheço que há alguém que governa todas as coisas. Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso, alguém comigo, que me acolheu, me adotou, me emancipou da morte, me inseriu na família da verdade. Esse Pai meu, e seu, e nosso, porque Ele me inseriu num corpo, eu tenho com quem contar, para quem desabafar, quem buscar ajuda. Ele está nos céus, Ele é Rei de glória. O que Jesus está nos ensinando? Na hora de orar, começar pela adoração. Deus, Tu és soberano, Deus de amor, infinito, onipresente, onisciente, onipotente, Deus que era, é e sempre será, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que me acolheu como filho, que tem minha vida em suas mãos e nunca me desamparará, meu escudo, baluarte, bandeira, proteção, libertador, o Rei da misericórdia, aquele que perdoa todas as minhas iniquidades. Eu te adoro porque Tu és meu tudo. Quando você ora assim, não dá para a cláusula seguinte você dizer: eu estou ansioso, porque ou você retira a oração, ou você entrega a ansiedade nas mãos daquele que tudo pode. É por isso que a permanência das nossas ansiedades, as vãs preocupações, via de regra, tem direta relação com a nossa incapacidade de orar direito. E Paulo está dizendo: vai orar. Oração é: reconheça que há o soberano, conheça quem Deus é. Além da Bíblia, leia livros sobre os atributos de Deus, conheça a personalidade de Deus, como Deus se revela nas páginas de sua palavra, e encontre descanso naquele que contou todos os cabelos da nossa cabeça e deu nome a cada uma das estrelas, que alimenta as aves do céu, veste as plantas do campo e tem o controle absoluto das nossas vidas, porque acolheu-nos como filhos. Ore, reconheça a sua soberania. Quando você reconhece a sua soberania, você está dizendo: para quê continuar carregando um fardo
que Ele tem poder para tirar. Aí Paulo diz, depois de orar, você vai suplicar. Aí você vai gemer. Suplicar é você entregar, é render. Suplicar é você dizer, Deus, dou-me esse coração, tão infantil ainda, tão difícil de se entregar por completo. Veja bem, Deus, quem eu sou. Eu acabei de dizer que Tu és soberano, mas eu continuo preocupado. Eu acabei de dizer que Tu és minha bandeira, meu libertador, meu general, meu rochedo, a fonte da minha salvação, meu tudo. Mas eu acordei no meio da madrugada e a primeira coisa que veio foi essa situação preocupante. Perceba que a ansiedade é a amiguinha, é a irmã siamesa da incredulidade. A ansiedade é a irmã siamesa da incredulidade. Ansiedade e fé no lugar certo são incompatíveis. Talvez você se lembre bem do Salmo 3. Davi é obrigado a fugir do palácio em Jerusalém, porque seu filho Absalão monta um golpe de estado, vem com dezenas de milhares de soldados para destruir seu pai, não é simplesmente destroná-lo. Davi vai para o meio do deserto, envelhecido, com poucos soldados, e ele escreve o Salmo 3. São muitos os meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim de todos os lados e dizem para mim, acabou para ele. Agora chegou no fundo do poço, agora ele vai morrer. Talvez essa seja a sua percepção. Agora chegou, não tem mais limite, todas as portas estão trancadas, eu tentei ir, e não tem saída, essa situação prevalece por meses, por anos, essa é minha vida. Mas olha o que Davi faz no Salmo 3, com a minha voz, clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Mas antes de clamar a Deus, o que Davi faz? Ele adora. No versículo 2 do Salmo 3 ele diz, Tu és o meu escudo, Tu és a minha glória, Tu és quem exaltas a minha cabeça. Ele pronuncia a glória, o poder, a majestade, a soberania de Deus. E depois de fazer isso, ele diz, eu agora clamo a Ti, ajuda-me. Olha os meus inimigos que vêm contra mim de todos os lados. E quando ele faz isso, o que ele escreve no versículo 4? Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares de adversários que se levantam contra mim de todos os lados. Veja bem, meus irmãos, os problemas podem permanecer. Os problemas não foram transformados naquele momento. Mas o coração de Davi e a percepção dele foi radicalmente mudada. É por isso que a paz de Deus excede todo o entendimento. Ela não necessariamente muda naquele exato momento as circunstâncias, mas ela muda a sua percepção do controle de Deus sobre as circunstâncias e te leva a descansar, suplicar, a entregar, a render e dizer, está em suas mãos. Pode chorar, porque o choro vai durar, às vezes 1 noite, 2, 3, mas a alegria virá pela manhã. Talvez está andando pelo vale da sombra da morte, respirando ameaças de todos os lados, mas é respirar essas ameaças, afirmando diariamente, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Suplica. E depois de suplicar, Filipenses capítulo 4, Paulo diz, dê graças a Deus, dê graças a Deus, Ele é soberano, Ele governa a história, lancei a Ele minha causa, agora eu vou agradecer. Eu vou agradecer não porque eu vi a solução, mas porque eu entreguei nas mãos daquele que detém o controle da história. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará, porventura, graciosamente com ele todas as coisas? Quem é que pode acusar a mim e a você?
Paulo diz em Romanos 8, é Deus em Cristo quem nos justifica. Quem nos separará do amor de Deus? Foi Cristo quem morreu por nós e antes ressuscitou e agora está sentado à direita de Deus e ora por nós continuamente. E como Paulo termina Romanos capítulo 8, eu estou bem certo, nem a vida, nem a morte podem roubar a nossa vida, mas nem a morte, nem as dificuldades do presente, nem ainda as dificuldades que virão, nem altura, nem profundidade, e nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. À medida em que Paulo vai argumentando sobre a soberania de Deus, em Romanos, sabe o que ele faz no capítulo 11? Ele dobra os seus joelhos, e ele adora e diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Porque do Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor, são todas as coisas. Ao Senhor seja dada glória pelos séculos dos séculos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tomou a minha vida em suas mãos. Em suas mãos. Paulo diz o resultado de tudo isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa expressão é muito importante, vinda justamente nesse momento. Existe a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus é realizada somente através de Cristo. Quando Ele recebe no Calvário a maldição do nosso pecado sobre si, se entrega como a ovelha muda que não abriu sua boca para nos perdoar. O Deus que antes vivia irado conosco por conta do pecado, agora vê a obra de Jesus em nosso lugar e nos perdoa. Essa é a paz com Deus. A paz de Deus é diferente. Quando você o glorifica, atribui a Ele a soberania. Quando você leva a Ele toda a sua causa. E quando você se levanta agradecendo, obrigado porque o Senhor já agiu. Eu não sei quando, eu não sei se foi sim agora, se foi um não de cara, ou se foi simplesmente um espera, tenha paciência porque eu estou te moldando. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor já pegou a minha causa e vai intervir. Então eu só te agradeço. Obrigado, obrigado, obrigado. O que Paulo diz é que agora algo vai mudar dentro de você. E ele chama isso de a paz de Deus. As circunstâncias podem, em alguns momentos, em alguns casos, permanecerem inalteradas, mas a sua percepção de quem Deus é e de como agora Ele tomou a sua causa, mudou radicalmente. Pode ser que muitos sejam libertados do Rivotril, ou de qualquer outros meios de buscar algum tipo de paz, e com isso eu não estou dizendo que fazer uso do Rivotril em todos os casos seja errado, só que eu creio que muita gente usa esses expedientes para buscar uma paz que só está aqui em Deus. Há pessoas que precisam de medicamentos para causas específicas, problemas biológicos, mas muitos crentes, por não terem aprendido esses princípios básicos de quem é o Deus a quem eles servem, de entregar nas mãos desse Deus toda a sua causa e de agradecer porque Deus vai resolver. Muitos crentes, por não terem aprendido e não viverem esse expediente, têm que usar de outros instrumentos para fabricar uma paz. Mas só Deus dá a paz que excede todo entendimento. E a expressão que ele usa é a paz que guarda o vosso coração e a sua mente. O que Deus está dizendo é, eu estou montando guarda, colocando soldados com escudos, com lanças, com flechas, com espadas. Eu vou defender agora a sua sanidade. Eu vou realinhar você. Eu garanto isso. É por isso que excede todo entendimento. E aí Paulo diz que a essa postura de
atribuir glórias a Deus, confiar nele tudo e agradecer, deve-se seguir uma mudança de mente. Versículo 8. Finalmente, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, que tem fama boa, que tem virtude, que tem louvor, seja isso que ocupe o vosso. Pastor, eu estou ansioso demais. Meu querido, qual foi seu horário de hoje no quarto secreto? Não, pastor, pelo amor de Deus, eu tenho tempo para isso não. Meu querido, qual foi seu momento essa semana de parar por um tempo e deixar Deus ministrar a você através de sua palavra, cânticos, orações? Qual foi o momento nessa semana que você saiu com alguém de fé e falou das suas angústias para dividir o fardo? Não, tem tempo para isso não, pastor, não conhece minha agenda. Se você passa o dia inteiro cultivando tudo aquilo que vai semear a discórdia, a aflição, a preocupação, como experimentar a paz que excede todo entendimento? A paz que excede todo entendimento é fruto de uma vida que se disciplina a pensar e falar tudo que é bom, puro, verdadeiro, que é lícito, que tem louvor e que tem boa fama. Tem gente que não está doente, não está sentindo dor. Você chega e pergunta, e aí, tudo bem? Não te conta a minha vida. O tempo todo dia. Nunca há razões para celebrar, para agradecer. Hoje eu só quero agradecer. Deus é bom o tempo todo. Deus tem sido generoso o tempo todo comigo. Que bom, pastor. Como que você vai ser liberto dessa aflição da alma que asfixia, essa mão invisível aí te enforcando? Tem que mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de falar, mudar as prioridades. A gente é uma geração de adultos que perdeu rápido demais o privilégio do quarto secreto. Nós temos dezenas de versões gratuitas da Bíblia em nosso celular. Nós temos milhares de livros que edificam, gratuitos. A gente tem crentes bons nessa igreja, homens e mulheres de Deus, que procuram andar com Jesus. Mas nós insistimos em permanecer sozinhos na caminhada, em perder nosso tempo, em começar às 8 da manhã, numa série, numa novela, num futebol, seja lá o que for, e gastar o nosso dia em trivialidades. Como receber a paz de Deus, se a gente não quer semear aquilo que promove a paz de Deus? Então Paulo está dizendo, olha, é um preço. O preço está aqui, ó. Tudo que é bom, puro, verdadeiro, lícito, de boa fama, que tem virtude, que tem louvor. É isso que tem que ocupar tua concentração, teu coração, tua fala. E olha como ele termina, o versículo 8. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, versículo 9. E o que também aprendestes, recebestes, ouvistes, viste em mim, isso praticai. Paulo agora está dizendo para a igreja, olha gente, eu não estou falando de vocês de uma concepção teórica. Nada disso aqui é abstrato, não. Paulo está escrevendo essa carta a qual igreja? Filipos. Quando a igreja de Filipos foi plantada? Atos capítulo 16. O que acontece em Atos capítulo 16? Por Paulo pregar o evangelho, ele é espancado. Vai parar na cadeia. E o que ele está fazendo no meio da madrugada na cadeia? Ele está aplicando tudo isso que ele ensinou à igreja. E na medida em que ele vai aplicando tudo isso, milagres vão acontecendo. Cela abre, carcereiro se converte. A primeira igreja nasce na casa desse carcereiro. Através da cidade de Filipos,
O Evangelho chega na Europa. Através da Europa, o Evangelho chega aqui no Brasil, alcança o planeta. Tudo porque esse homem aplicou, viveu, ensinou que tudo que é bom, puro, verdadeiro, ainda que sob luta, pressão, circunstâncias hostis, é isso que tem que ocupar o teu coração. Ainda que seja difícil, ainda que esteja sangrando, ainda que esteja com câncer. Pastor, é nível 4, o senhor não percebeu não? Tem metástase aqui. Meu querido, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. O morrer é lucro, a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, ainda que esteja sangrando. Ele é soberano. Ainda que eu esteja sofrendo, eu entrego a Ele em súplica a minha causa. Ainda que eu não veja solução, eu me levanto dando graças, porque Ele pegou a minha causa em suas mãos, e responderá, e intervirá em minha vida. Louvado seja o nome dEle. E aí Paulo, mais uma vez, do versículo 10 em diante, ele vai dizer para essa igreja, deixa eu contar uma coisa que eu não queria ficar me gabando para vocês. Vocês me ajudaram com oferta. Paulo estava preso. Ele era responsável por sua prisão. Ele tinha que pagar o aluguel da casa, pagar o salário do soldado, pagar a alimentação dele, dos soldados e dos que visitavam ele. A igreja de Filipos levanta essa oferta, preocupada com o seu apóstolo, plantador daquela igreja, e envia essa oferta por meio de Epafrodito, um membro da igreja, até Paulo em sua prisão domiciliar na cidade de Roma. Paulo recebe a oferta com muita gratidão e diz, obrigado pela ajuda de vocês, mas eu quero dizer que essa ajuda de vocês não vai definir o meu estado de alegria, porque há pessoas que são alegres, e há pessoas que experimentam a alegria. Experimentar a alegria e ser alegre tem muita diferença. Muitos experimentam alegria quando troca de carro, quando dá o videogame novo que o filho queria, quando vai para as férias e faz aquela viagem dos sonhos. Agora, ser alegre independe das circunstâncias, é ultra circunstancial, é um estado de ser. E Paulo diz, obrigado pela oferta, mas eu quero dizer que eu aprendi a viver contente. Então, se Paulo aprendeu, que boa notícia. Ele deu a receita, a gente pode aprender. Ainda que a gente seja teimoso, de dura serviço, a gente pode aprender. Eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Tanto sei, aí dói, ser humilhado. Fui esquecido, fui abandonado, fui pisado, fui traído. Como sei permanecer com meu coração no lugar quando estou exaltado? Tapetes vermelhos são estendidos. Tanto sei estar contente na fome como na abundância. Aprendi o segredo do contentamento em períodos de prosperidade econômica e de escassez. Os próximos meses, para a gente equilibrar as finanças, não vamos poder nem ir para a pizzaria. O cardápio de casa vai ter que ser bem regadinho. Aprendi a estar contente nessas situações. E ele dá mais um segredo, porque eu sei que amparado, jogado nos braços da graça de Deus, eu posso tudo. Tudo posso nele que me fortalece. A alegria não vem de mim. A mudança das circunstâncias não vem de mim. Pensamento positivo não vai mudar, com todo respeito. Fazer os cursos de coaching, eu vou repensar agora, realinhar a minha visão de mim mesmo. Não vai mudar. Pode ajudar, viu? Não estou
condena não, pode ajudar e ajuda muitos. Mas eu posso todas as coisas, porque eu me lancei em total dependência daquele que é, que era e sempre será. Vem um arroxo, eu corro para ele, lanço tudo e agradeço, porque ele atende. E a paz dele, que vocês veem em mim, é obra dele. Vocês podem aprender isso. Como é bom não experimentar a alegria, mas ser alegre. Não experimentar o contentamento, mas ser contente. O que eu faço, pastor? Meu pai me abandonou. Meu amigo me traiu. Eu perdi minha mãe. Meu marido me deixou. Meu filho me esqueceu. O que eu faço, pastor? Estou endividado. Perdi o emprego. Meu filho nasceu com a doença gravíssima, pastor. O que eu faço, pastor? Aquilo que Paulo ensinou. Vá até a soberania dele e diga: tu és aquele que eras, que é e sempre será. Ore. Faça o que Paulo falou. Vá até ele em súplica. Gema. Gema. Pode gemer. E se levante agradecendo, porque ele pegou a tua causa e vai agir. Dê o passo seguinte, senão você vai experimentar um momento de contentamento. Para que o contentamento seja perene e permanente, lute contra esse velho eu seu, murmurador, queixador, vê tudo acinzentado e comece a tudo que é bom, puro, verdadeiro, lícito, de boa fama, comece a pedir que isso te sustente. Eu concordo com um amigo que tem uma visão um pouco radical sobre depressão. Com isso ele não está desconsiderando a ajuda médica, a ajuda com bons psicólogos, bons profissionais da psiquiatria, mas ele diz que o medicamento, para quem está deprimido, ele vai te ajudar a não enlouquecer e a permanecer levantando da cama, mas ele diz que só há algo que te ajuda a vencer a depressão. É quando você assume uma postura de luta interior e diz: eu vou viver a vida que Deus tem para mim, e se arrasta todos os dias para viver essa vida, em busca do contentamento, até que o propósito seja reinserido em sua vida, até que você redescubra a razão de ser. Ainda quando não há vontade, eu vou viver. Ainda quando não há o desejo, eu vou trabalhar. Ainda quando não há o querer, eu vou praticar o esporte. Ainda quando não há o desejo, eu vou estar com o povo com quem eu não quero estar. Eu luto contra mim, para que tudo que é bom, puro, verdadeiro, de boa fama, que é lícito, ocupe o meu pensamento. E assim, a paz de Deus, que excede a compreensão, vai pôr um monte de soldados ao redor do meu coração e da minha mente, para me guardar. Louvado seja Deus, que você experimente uma revolução em seu mundo interior, que você receba de Deus guardas ao redor do teu coração e da tua mente. Seja guardado em Cristo, no poder do Espírito, e experimente essa mudança, para a glória de Deus, e para o seu bem e o bem daqueles que te cercam, que nunca mais serão os mesmos.